E o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, acompanhado da secretária de Saúde do município, cumpriu a agenda em Brasília para acompanhar de perto os pedidos de recursos necessários para o hospital. Em sua pauta, também uma visita ao Hospital Israelita Albert Einstein, um dos maiores hospitais brasileiros. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Rafael Ayub, que vai nos passar algumas informações das agendas cumpridas em Brasília e também em São Paulo. Um momento importante para a saúde de Erechim e principalmente para quem depende do SUS, do Sistema Único de Saúde e de exames e equipamentos de ponta aqui no hospital também. Bem-vindo, diretor. Obrigado, Sandra, mais uma vez. Agradecer a oportunidade da TV Erechim de estar aqui conversando com a comunidade e explicando um pouco o andamento da nossa casa de saúde aí do Hospital Santa Terezinha, né? Foram duas pautas bastante importantes, começando por Brasília. Conta para nós um pouquinho do que a gente pode programar aí para os próximos meses. A expectativa é bem boa, realmente, Sandra. Então, primeiro aqui tenho que fazer um agradecimento muito especial à AMAL, né, em nome do José Griselli, o presidente, que em todas as pautas que tivemos em Brasília encaminhou junto o seu vice-presidente, mostrando a força da região, né, e a importância que o Santa Terezinha tem para a região. Tivemos acompanhados de vereadores, né, aqui a Márcia de Aratiba também, que nos ajudou no agendamento dessas audiências lá em Brasília, né? E a gente foi com 4 focos principais para lá, né, Sandra? O primeiro, e que é bem importante do ponto de vista de segurança jurídica para a gente ter um financiamento mais adequado, é em relação à certificação de assistência social. Para quem não entende, tentando explicar em poucas palavras, todo empregador ele tem que pagar uma cota patronal do INSS e a cota que é descontada do funcionário. Se o hospital tiver essa certificação de assistência social, ele não precisa recolher a cota patronal, que a gente chama. E aqui a gente fala de cerca de 5 milhões ao ano, né? Então, olha a importância disso. E apesar do Santa Terezinha hoje cumprir com todos os requisitos para ter a certificação, ele nunca conseguiu, porque a certificação não poderia ser dada para uma entidade pública. Então a gente vinha numa luta jurídica para ajeitar a personalidade jurídica do Santa Terezinha, o que conseguiu se fazer em 2023, então se determinando lá no CNPJ da Fundação Hospitalar que ela é uma entidade pública de direito privado, e com isso ela então cumpriu todos os requisitos para ter a certificação. Nós já tínhamos o processo em andamento e essa ida a Brasília foi importante porque o coordenador da área nos disse, olha, esse que está em andamento será negado, porque vocês não tinham todas as condições antes, em 2022. Então, abram um novo processo hoje, que hoje, e essa é uma das coisas boas, infelizmente em cima de uma tragédia que se abateu no Rio Grande do Sul, dessa questão das enchentes, mas o Ministério da Saúde, ele trata o Rio Grande do Sul hoje como prioridade, Sandra. Então, a determinação do departamento foi, assim que vocês protocolarem novamente o pedido, nós vamos analisar em um mês no máximo, e a nossa expectativa é que dentro de um mês, então, a gente finalmente tenha essa certificação de assistência social, o que é uma bela notícia do ponto de vista de segurança jurídica em questão do financiamento. A segunda questão que a gente foi batalhar lá é em relação à certificação do hospital como hospital-escola. Todos sabem, né? A gente já tem o curso de medicina, residência, mas a gente não conseguia a certificação de hospital-escola. E o que aconteceu? Existia uma lei nova que foi feita a nível de governo federal, determinando os critérios para se classificar como hospital-escola. Só que não havia regulamentação dessa lei, e isso já faziam 2 anos que eram esperados. Felizmente, nós tivemos também, então, como é um processo que une o Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação já analisou toda a regulamentação, já deu seu ok jurídico, e hoje o processo está no Ministério da Saúde. A gente trabalha com a expectativa que no final de julho a gente já também seja reconhecido como hospital-escola, e isso traz um benefício bastante grande para a gente também. Por fim, a gente tinha a questão das altas complexidades, né, Sandra? Que isso sim, a gente já fala há 20 anos aqui em Erechim. E é um sonho sonhado a várias mãos, né, Sandra? Por quê? Para o pessoal entender, hoje o SUS, como ele tem um atendimento regionalizado e por especialidades, o Santa Terezinha hoje tem algumas altas complexidades, como a oncologia, a traumato-ortopedia, a oftalmologia, a hemodiálise, a litotripsia, a cirurgia vascular. E a gente tem uma necessidade
de saúde e social até, Sandra, de poder atender melhor nossos pacientes em áreas que a gente já faz procedimentos privados, mas não consegue fazê-los pelo SUS porque não temos a credencial. E aí a gente fala da parte de cirurgia neurológica, da parte de cirurgia cardiovascular, mas endovascular, que são os cateterismos da vida, né, as angioplastias, e também da cirurgia endovascular. Sim. Aqueles pacientes que têm obstrução vascular e que, por exemplo, se não tratado, levam ali a uma possível amputação de um membro, né, porque a irrigação não está chegando, o membro perde a sua função lá, né, como a gente fala num linguajar mais popular, apodrece o membro e a gente tem que amputar até para que o paciente possa sobreviver. Então isso é um custo social e um custo de saúde, principalmente para o paciente, que a gente pode resolver pelo SUS aqui, porque temos profissionais habilitados, equipamentos e precisamos da habilitação. Claro que não é simples, né, Sandra? E também aqui é importante que se diga que não existe mais aquele glamour que a gente tinha alguns anos atrás, Sandra e telespectadores, que a gente dizia, não, vamos buscar a alta complexidade, porque a alta complexidade ajuda a financiar a média complexidade, que é mais deficitária. Como a tabela do SUS não tem reajuste há 20 anos, então nem a alta complexidade mais ela é supravitária. Ela é um serviço que é importante aqui para a região. Para resolver o problema do paciente. Hoje, como é que funciona, né, Sandra? Hoje, um paciente vai para o hospital, se ele teve um infarto, ou se ele precisa de uma cirurgia neurológica, ou se ele precisa de um procedimento endovascular, ele entra no hospital, faz medicação, faz o diagnóstico e a gente joga ele num sistema de regulação chamado Gerente, onde o Estado classifica por urgência e diz, vai para Passo Fundo, que é a tua referência, vai para cá, vai para lá, mas quando tem vaga. E às vezes esse tempo de espera é o que causa às vezes uma amputação até, a necessidade de uma amputação, porque imaginem, o senhor aí que está em casa, o paciente tem um entupimento de uma veia que vai para o pé. Esse entupimento de veia é diagnosticado através de exames. Qual é o tratamento disso? É entrar com um catéter lá na veia, na artéria, lá desobstruir para o sangue poder fluir de novo. Sim. A gente não tem a capacidade, não tem a habilitação para fazer isso pelo SUS. Então eu não posso fazer porque eu não recebo e se der alguma coisa eles vão dizer, mas tu não poderia fazer porque tu não tem habilitação. Então a gente tem que buscar essa habilitação para fazer. Quando a gente faz um procedimento, um medicamento para afinar o sangue, para ver se o sangue passa, tentando ser aqui mais popular nessa área para o pessoal entender, eu faço esse tratamento, eu posso resolver ele por 1, 2 dias, mas ele não vai deixar de precisar desse procedimento. E às vezes, Passo Fundo, a gente sabe, não é por má vontade, obviamente, às vezes nós temos esse problema nas referências que temos, demora 10 dias, 15 dias, às vezes, para atender a nossa solicitação. E vamos admitir, né, Rafa, é um prazo até curto, perto de outros hospitais, que às vezes é 90 dias para atender. Só que mesmo esse prazo curto já, Sana, daqui a pouco faz a necessidade de ter que amputar um pedaço do membro do paciente, quando tu poderia ter evitado se a gente pudesse solucionar na hora. Então, claro que isso seria o ideal para nós termos aqui na nossa região, mas existe uma série de regras. A expectativa que tínhamos é que talvez o Ministério da Saúde, com essa situação também, porque temos serviços do SUS que foram inviabilizados totalmente no Rio Grande do Sul por causa da enchente. Lajeado, São Leopoldo, a gente viu o Hospital Privado Mãe de Deus evacuar todos os seus pacientes, né? Então, o que a gente imagina? Que Passo Fundo tenha uma sobrecarga maior ainda agora, porque provavelmente vai ter que atender outras áreas. Porto Alegre, a gente sabe a dificuldade de acesso que ainda está, apesar de já termos consultas chegando lá. Então, o ideal é que tivéssemos aqui, mas não vai haver uma flexibilização. O que a gente imaginava? Daqui a pouco não vão exigir um coeficiente populacional tão grande, porque até para habilitar precisa ter aí uma população de 400 mil, 600 mil em algumas especialidades. Então a gente está, desde antes da viagem a Brasília, a gente teve uma conversa com as equipes médicas envolvidas nessas 3 especialidades. Fomos a Brasília, trouxemos a notícia de novo e agora semana que vem temos que sentar e conversar, porque existem uma série de exigências para habilitação. Por exemplo, a gente tem que ter um número X de consultas nessas áreas, então a gente precisaria ter aí cerca de 240 consultas na área de cardiologia. Hoje a gente consegue fazer mais ou menos 50 a 60 consultas mês. Então a gente tem uma caminhada boa, temos que ver se temos equipe para fazer isso. De bom, nessa tragédia toda é que o Ministério da Saúde disse, se vocês conseguirem protocolar os projetos, atenderem todos os critérios, a gente vai avaliar isso também em 2 meses no máximo e aí a gente consegue ter habilitação. Então espero que a gente consiga juntar
todos esses as necessidades, né, de tanto de consultas, exames, procedimentos, equipamentos, para que a gente possa, nesse momento, credenciar e ter isso como um legado também para a nossa área da saúde. Nós aí que já estamos formando novos médicos, né, que estamos com várias áreas com residência, e seria também importante para a formação desses profissionais e principalmente para se fixarem aqui e seguirem atendimento ao SUS, né? Verdade. Rafael, nós estamos vivendo um pior momento da história do gaúcho, pelo menos da nossa geração, visto que em 1941 também teve uma enchente bastante grande. Mas praticamente os serviços de saúde agora eles vão precisar de uma atenção redobrada nesses locais. Os recursos que de repente estariam programados no Estado para vir para nós, eles cessam? Como é que fica essa questão aí para a gente entender e também as pessoas não acharem que de repente amanhã depois não vai mais ter cirurgia no Santa Terezinha porque precisa focar em cirurgias na capital? O que a gente imagina e o que a gente viu, né, Sandra, nos primeiros dias e hoje vai se desenhando isso, é que realmente a expectativa que a gente tinha em termos de arrecadação com emendas parlamentares, e aqui falamos das emendas dos deputados federais e senadores, aquelas emendas tão faladas, que hoje é uma forma de sustentação para as entidades públicas, não só o hospital, como qualquer outra associação. Nesse momento, não vai mais haver disponibilidade para nada do que não seja reconstrução do Estado. Sim. E aqui a gente não fala só na área da saúde, obviamente, fala na área da indústria, das pessoas que ficaram sem casa e também da saúde. Então, essa parte de financiamento, realmente, dificilmente a gente consiga alguma verba extra nesse momento. Em relação às verbas normais de funcionamento do SUS, isso vai ficar normal. Tanto que o que tivemos que diminuir de serviço não foram em detrimento de valores financeiros, foram em detrimento de não ter a logística para os equipamentos chegarem aqui, né? E uma dificuldade ainda grande que temos com a questão das próteses de quadril, mas que esperamos que em breve a gente possa resolver. O resto tudo já foi resolvido, então não temos mais risco de oxigênio, de ficar sem oxigênio, dos equipamentos de hemodiálise, os produtos de hemodiálise, os reagentes de laboratório, isso tudo solucionado, felizmente. Enquanto se mantiver essa recuperação da estrada, temos que torcer para que não chover mais e não tenha um caos maior ali na Grande Porto Alegre, né? Muitas empresas já estão voltando para os seus locais de trabalho, tendo a noção do que perderam, o que não perderam, e isso que vai ser importante na reconstrução. Mas em termos de recurso já definidos para áreas da saúde, isso não tem expectativa de que sejam reduzidos nesse momento, mas os extras com certeza. Então, talvez talvez um valor para um equipamento novo, como a gente vinha conseguindo ao longo do tempo com parceria, inclusive, de programas do governo do Estado, eu acredito que de certa forma, entendendo até o momento, não vai ser mais disponibilizado esse ano, não. Mas vamos manter os nossos atendimentos, o nosso sistema está mantido de atendimento, a regulação está mantida, o número de cirurgias que fazemos no Santa Terezinha não reduziu, então a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente tinha. Talvez a gente tenha que reprogramar algumas necessidades que a gente tinha de recomposição de equipamento, como eu já falei, de alguns serviços novos que poderiam vir em relação a material e isso, infelizmente, é o que a gente tem que ter a consciência e administrar os nossos recursos, mas buscando sim, por que não, essas altas complexidades, aproveitando esse momento de prioridade do Ministério da Saúde em relação ao Rio Grande do Sul e principalmente essas parcerias em relação ao setor lá que disponibiliza a certificação do SEBAS e a certificação de hospital-escola, né? Mas diante de tudo isso, a gente também tem notícias boas aí dessa tua viagem, dessa tua missão em prol da saúde aqui da região. Estivesse em São Paulo, conversando com um médico que a gente gosta muito, o Dr. Fernando Bacal, e tem uma visão bastante ampla da saúde no país todo e que sai internacionalmente também, e que quando esteve aqui em Erechim em março, confidenciou-me, inclusive, que gostou muito da cidade, gostou muito da forma com que as pessoas se relacionam aqui. Isso foi um ponto positivo. É impressionante, assim, Sandra. Eu falo que mesmo estando na área da saúde já aí a vida toda. Há mais de 20 anos, né? A gente sempre... Eu não conhecia a estrutura do Albert Einstein em São Paulo e a gente sempre ouviu falar, né? Como hospital de excelência e tal, mas... E aí a gente às vezes não se dá conta, Sandra, eu falava isso na época da realização do Congresso Internacional, quando ainda estava vereador e votamos um projeto de repasse de recurso para esse congresso, de que a gente não fazia ideia do benefício que um evento desses poderia trazer para a nossa cidade, né?
E esse é das consequências do evento que teve aqui, né? Então, o Dr. Fernando, diretor lá do Albert Einstein, esteve aqui, conheceu a comunidade, conheceu o esforço que se faz na área da saúde aqui, conheceu a união de todas as entidades aqui em prol de atender o nosso cidadão da melhor forma e realmente na visita lá colocou à disposição da gente os seus gestores mais importantes, digamos assim. Então, sim, quem cuida da questão de ensino à distância, de apoio à gestão, de equipamentos. Visitamos todo o hospital e, para quem não conhece, assim, o Hospital Albert Einstein, ele cuida de uma parte da saúde pública de São Paulo. Embora as pessoas ainda não sabem disso. Exato. Aqui na cidade. E São Paulo é uma cidade muito grande, né? Então eles pegam uma região lá que tem uma população, inclusive, maior que Erechim. Eles administram lá cerca de 12 UBSs, 2 hospitais públicos que atendem só SUS e tem a rede privada deles, onde atende pacientes só a classe AA. Não se atende convênio no Albert Einstein, a não ser alguns planos que têm um plano AAA lá. Sim. Por opção deles, por conhecimento deles, e isso funciona muito bem lá. Conhecemos a universidade que eles têm, a faculdade que eles estão querendo que se torne uma universidade com vários cursos de saúde, um prédio sensacional, tecnologia de ponta. E lá realmente a gente buscou estreitar a parceria, Sandra, no sentido de que o Albert Einstein às vezes oferece até a sua tecnologia que não usa mais, digamos assim, ele tem um aparelho de tomografia lá, que ele vai comprar um aparelho novo, porque surgiu uma oportunidade nova, porque eles têm recurso. Esse equipamento velho, que para nós ainda seria moderno, eles podem fazer uma doação para a gente, de certa forma, se isso acontecer. Então, anotamos nosso nome lá para ser lembrados. Outra coisa é as capacitações, troca de protocolos, a expertise que eles já têm no atendimento ao SUS, eles podem e eles devem fornecer a outros hospitais. Como que funciona isso? Através de uma parceria com o Ministério da Saúde. Então já houveram 2 ciclos, foi, se eu não me engano, de 2019 a 21, de 21 a 23, e agora estão para abrir novos editais através do Ministério da Saúde, onde o Ministério da Saúde vai dizer: apoio à gestão de hospitais públicos. A gente vai lá e se inscreve, assim como qualquer hospital público do Brasil pode fazer. E conforme a seleção, eles dizem, bom, então tem vários hospitais de ponta que fazem essa parceria com o Ministério da Saúde, porque isso ajuda eles a calcularem o valor lá que eles são obrigados a apresentar para ter o título de certificado de assistência social, lá o SEBAS, que aplicam em filantropia. Então tem o Albert Einstein, tem o Sírio-Libanês, tem o Beneficência Portuguesa, que já fez um trabalho aqui com a gente, tem o Moinhos de Vento de Porto Alegre também, que são entidades respeitabilíssimas, mas pela proximidade que tivemos com o pessoal do Albert Einstein, essa conversa foi importante porque eles disseram, bom, então se abrir um novo edital e vocês se inscreverem, nós mesmos vamos lá e vamos buscar vocês para poder auxiliar vocês. Então, e essa é a diferença de ter ido lá, Sandra, porque apesar da relação que fizemos aqui, tu estar lá olhando olho no olho desses gestores e eles vendo a nossa importância e a nossa busca por conhecimento para poder aplicar aqui e atender de forma mais ainda excelente o nosso cidadão, chama a atenção deles e diz, bom, esses têm vontade, então vamos dar atenção para eles. Sim, é verdade. E esse mundo da medicina, enfim, todas as áreas, constantemente está tendo uma evolução muito rápida em equipamentos, principalmente. Hoje, o que é um tomógrafo moderno para nós, para eles já é ultrapassado. Então, tudo isso que vem para a gente agora, vem para somar e aumentar o nosso parque de máquinas no hospital. Isso, é claro que não é fácil como a gente fala, né? Não é fácil. Mas a gente está no radar, antes a gente não estava. Então, hoje a gente tem a possibilidade de receber isso. Antes a gente não tinha possibilidade nenhuma. Antes eles nem sabiam que nós existíamos. E aí, por isso, a importância, falo de novo, né? De um evento como a gente fez aqui, que quiçá tenha sido o primeiro e que a gente possa repetir para cada vez mais botar Erechim no radar realmente da saúde do Brasil, por que não dizer? Porque eu tenho certeza, Sandra, que a gente tem aqui uma união muito grande de todos os atores. E aqui falo Caridade, Santa Mônica, Unimed, os planos de saúde. A gente tem uma união muito forte aqui, sempre pensando no melhor atendimento. E isso faz com que, eu não tenho medo de dizer, que Erechim e região tenham um dos melhores sistemas de saúde do nosso estado. Em produção, com certeza, já é um dos primeiros. E isso faz com que a gente siga no radar e possa ter essa atenção de sempre buscar melhorias para entregar aquilo que é nosso dever, que é um melhor serviço à nossa comunidade cada vez mais, né? Verdade. A gente está chegando aí no período mais crítico do ano, os dias mais frios do ano. Já tivemos uma prova essa semana.
E os próximos dias serão de temperatura muito baixa. O hospital está de que forma preparado para receber um número maior de pacientes nesses dias? A gente tem buscado, Sandra, soluções, porque a gente fala e a gente reconhece isso, que o grande gargalo do sistema de saúde, principalmente na área hospitalar, é o pronto-socorro, é o pronto atendimento. Então, com certeza isso nos preocupa, né? Porque nós já vínhamos vendo aí no verão, né? Verão e outono, a gente já viu um aumento muito grande da busca de pacientes pelo pronto atendimento. E isso faz a gente discutir realmente até que ponto a nossa cidade é doente mesmo ou não, né, Sandra? Porque isso nos preocupa como atores de saúde, não só o Santa Terezinha, porque eu tenho certeza que na Unimed também houve um aumento da procura, no Caridade também houve um aumento de procura. Então, o primeiro de tudo é dizer que a gente tem que continuar lutando para ter uma prevenção cada vez maior. E isso depende não só da Secretaria da Saúde, não só do hospital, depende das pessoas também, que a gente se reeduque em busca de prevenção. Bom, esse é um caminho longo? É um caminho longo. Então, temos que estar preparado para as demandas que vão surgir. O Hospital Santa Terezinha tem trabalhado muito numa otimização da questão da sua triagem. Estamos aí a ponto de receber um equipamento novo que vai mudar talvez um pouco o mecanismo da triagem para a gente tentar acelerar isso. Então é um sistema que já foi comprado, que está sendo testado e que em breve espero que a gente possa vir aqui até esclarecer a comunidade, porque vai mudar um pouco a forma de acesso do pronto-socorro. Hoje a gente continua tendo um problema de espaço, né, Sandra? E isso, infelizmente, a gente tem que ser muito transparente e dizer que não existe uma solução fácil. Antes nós tínhamos duas entradas separadas da traumato-ortopedia e do pronto-socorro. Hoje elas estão na mesma entrada. O que já dá aquela impressão, porque de manhã a gente deve fazer cerca de 80 consultas em traumato-ortopedia, daquelas agendadas. O que acontece? Como a gente atende toda uma região, os pacientes chegam todos às 7 da manhã, independente se a consulta é às 7h30, às 8, às 9h30 ou às 10. E aí o pronto-socorro já fica lotado com esses pacientes que chegam no interior, às vezes alguns de Erechim, porque eles chegam cedo, sentam ali e ficam esperando serem chamados para a consulta que foi agendada. Chega um paciente de urgência e emergência, esse é atendido na hora. Agora, aqueles que são quase os 70% a 80% que a gente fala que não seriam casos de urgência e emergência, mas que serão atendidos no Santa Terezinha, com tudo aquilo que a gente orienta, tenham paciência, a culpa não é da enfermeira que tria, a culpa não é do médico que está lá dentro, às vezes atendendo uma emergência e não pode dar andamento nesses que são classificados como um risco menor para atendimento. Então, às vezes demora mais do que a gente gostaria, mais do que o protocolo determina, mas todos serão atendidos e todos só têm uma classificação para dizer, não, esse tem que ser atendido agora, esse pode esperar mais um pouco. A gente precisa dessa compreensão. E nas síndromes respiratórias, o que a gente imagina é isso, é que o nível de urgência aumente também, né, Sandra? Então, daqui a pouco é aquele paciente que chega já realmente com falta de ar, com uma saturação baixa, porque está com alguma obstrução no pulmão, e a gente tem que cada vez mais treinar, ser mais ágil nos sistemas. Então, algumas novidades também, aproveitei São Paulo, a gente tinha a feira hospitalar lá também, então algumas novidades até envolvendo a questão da inteligência artificial para auxiliar nessa classificação de risco, para auxiliar na agilidade do primeiro atendimento. E a gente está realmente buscando essas soluções para cada vez mais, e é o que eu não canso de dizer, oferecer uma qualidade melhor para o atendimento, tanto por parte dos funcionários do hospital, como por parte do cidadão, que é quem busca o atendimento, e se ele busca é porque ele tem alguma necessidade, né, Sandra? Claro que umas são mais urgentes, outras menos urgentes, mas a gente está sempre monitorando, está controlando esses fluxos para tentar dar uma resposta cada vez melhor à nossa comunidade. Diretor, obrigada por estar aqui hoje, obrigada por sempre dizer sim aos nossos pedidos de entrevista. E acho que quem mais ganha quando o senhor está aqui é a população, porque ouve as palavras da sua própria boca e fica sabendo realmente o que é verdade e o que é fake news sobre o hospital. E Sandra, a gente que agradece, a TV Erechim sempre preocupada também em levar essa informação à comunidade, dizer que a gente está sempre à disposição, agradecer mais uma vez, e qualquer dúvida que a comunidade também pode nos procurar lá no hospital, que a gente está sempre à disposição.